O setor de construção civil está sofrendo bastante, as empresas divulgaram resultados muito fracos. Por isso, vou te convidar a assistir aqui esse vídeo até o final para você saber qual que é o grande cenário e perspectiva para esse setor e será que finalmente elas vão conseguir recuperar depois de tantos resultados muito fracos. Antes disso, vou te pedir em troca agora um like nesse vídeo, uma inscrição no canal, porque assim que você ajuda o meu canal a crescer e a espalhar esse conteúdo para mais investidores. Aqui nesse vídeo a gente fala sobre duas principais formas de atuar nesse mercado, seja através daquelas empresas de mais low cost, que trabalham principalmente com a Minha Casa Minha Vida, né, a atual Minha Casa Verde e Amarelo, como também aquelas empresas que trabalham já com público um pouquinho mais selecionado, o público de um mais alto poder aquisitivo, porque no final das contas a gente vai ver que existem algumas diferenças bem interessantes entre as duas empresas. Mas de uma forma geral, os dois nichos foram muito impactados, principalmente agora pela pressão inflacionária que veio existindo. Desde o começo da pandemia, a gente está acostumado a ver agora o minério de ferro nas alturas, que obviamente se encarece bastante toda a estrutura das empresas de construção civil. Afinal de contas, o ferro ele é utilizado para o aço, e o aço é tudo em uma construção. Só que depois que a gente começou a ver uma normalização, um pouquinho de queda no minério de ferro, acaba que uma nova guerra surgindo entre Rússia e Ucrânia volta a impactar, ou pelo menos temer o que pode acontecer no mercado. A gente não sabe como que vai ser essa distribuição, essa logística, se vai ter alguma disrupção novamente na cadeia, que mais uma vez poderia atrapalhar bastante todas as empresas de uma forma geral. Então olha só, não só agora na confiança do empresariado já está muito mais abalada, como de fato a pressão inflacionária também impactou bastante a empresa. A gente viu que mais um ano fechando com uma inflação muito acelerada, inclusive com a inflação também da construção civil subindo muito, isso acaba impactando obviamente em todos os lançamentos que venham a surgir, assim como a mão de obra também careceu bastante. Então esse acaba sendo um efeito que impacta tanto aquelas empresas que trabalham mais com as obras de low cost, como também aquelas obras mais voltadas para o público de maior poder aquisitivo. Isso está em comum a todas elas. Mas que principalmente agora naquelas empresas de low cost, esse problema ainda ficou um pouquinho mais grave. Porque a partir do momento que você trabalha já com um orçamento muito curto, você tem seus projetos ali no Minha Casa Verde e Amarela, com o preço do projeto por si só já muito pressionado, você não pode sem fazer reajustes, repassar todo esse aumento de custo para o seu cliente, porque vai chegar um momento que aquele cliente não mais vai conseguir financiar aquela sua casa nesse projeto, ou seja, é muito mais limitante. Então acaba que muitas das vezes as empresas têm que simplesmente absorver aquele prejuízo ou aquela pressão na margem de lucro simplesmente para continuar vendendo. E aqui especificamente eu destaco o resultado da Tenda. É uma companhia, uma das maiores do nosso país, que é voltada a esse setor da Minha Casa Minha Vida, né? A Minha Casa Verde e Amarelo. E aqui especificamente eu trago o resultado aqui da Tenda, que é uma das maiores empresas do nosso país que trabalha com a Minha Casa Verde e Amarelo e que na verdade teve um resultado muito, mas muito ruim. Em todas as linhas que a gente analisa da companhia, realmente foram resultados fracos. A empresa somente teve alguns pontos positivos em termos do aumento do volume geral de vendas, até conseguiu vender um pouquinho mais, mas de uma forma geral o resultado ainda foi muito ruim e eu explico por quê. Em primeiro ponto, e aqui o mais grave disparado, a Tenda foi a única empresa desse setor que reportou um lucro bruto negativo. E eu explico o que seria um lucro bruto negativo e qual é o grande problema, a gravidade disso. Imagina que você vai vender um apartamento de R$200 mil. Então essa é a sua receita líquida. Da sua receita líquida você acaba decompondo, tendo que pagar salário, pagar luz, pagar todo o escritório, pagar os impostos, tudo que envolve de conta você tira da receita líquida. Só que agora se a receita líquida da empresa foi R$200 mil, a Tenda já teve prejuízo logo ali, porque simplesmente agora na construção desse apartamento de R$200 mil, ela já gastou 220 mil, ou seja, já teve uma margem bruta de menos 10%. Se uma empresa tem prejuízo naquilo que ela simplesmente construiu, realmente daqui para frente só vai piorar, porque ela ainda tem que pagar todos os funcionários, pagar toda a sua logística, pagar todos os impostos em cima disso. Então aqui o problema da companhia começou lá de cima. Esse resultado fraco da empresa foi simplesmente porque ela não soube calcular de maneira certa, assertiva, eficiente, o quanto que ela gastaria nas obras. Então ela fez um orçamento lá atrás e agora com a inflação aumentando, problemas com a mão de obra, problemas em deslanchar esses empreendimentos, na procura desses empreendimentos, acaba que os custos foram aumentando, ela não tinha capacidade de fazer o reajuste de preço, por isso o resultado logo de cara foi muito ruim. E se a gente avançasse, novos problemas iriam surgir. É uma companhia que fechou com um ROIC na casa ali de menos 7%, um ROI em menos 15%, ou seja, uma rentabilidade ali muito ruim.
E não só agora a rentabilidade ficou extremamente prejudicada, negativa, como agora o custo de capital da dívida da empresa ficou ainda maior. Ou seja, o gap, né, a diferença entre tanto que ela consome de dívida e quanto que ela gera de resultado para o seu acionista foi muito gritante. Ou seja, quem foi acionista ou quem é acionista da Tenda realmente perdeu muito dinheiro, perdeu valor. Isso aqui realmente é algo muito grave de se acontecer, que aconteceu muito forte com a Tenda e não há talvez perspectivas para que no curto prazo isso venha resolver. A empresa até conseguiu mapear alguns problemas, já vai tentar consertar alguns deles nos próximos trimestres, mas infelizmente tem coisas que ainda demoram um pouquinho de tempo, tem obras que ainda tem que passar por um novo reajuste ali de preços, que não vai ser talvez algo tão simples assim de fazer. E agora, por que eu falei desde o começo que há uma diferença muito grande entre esses dois nichos do mercado? Porque enquanto a Minha Casa verde e amarela não consegue ter um reajuste de preço muito alto, pelo menos do outro lado, aquelas construtoras que trabalham agora com ticket médio mais alto conseguem fazer isso. E aqui eu trago o caso, por exemplo, da EasyTech, que simplesmente por trabalhar com poder aquisitivo maior, com empreendimentos de médio a alto padrão, ela consegue manter na média histórica uma margem bruta mais estabilizada, que geralmente gira ao redor de 30%. Muito diferente do que a Tenda, que teve ali menos 10% de margem bruta, embora ainda assim o mercado esperava uma margem bruta de 20%. Ou seja, nem no cenário melhor, nem no cenário mais otimista, a margem bruta da Tenda seria tão boa igual a EasyTech é. Só que de fato a EasyTech também não teve um ano muito bom e eu explico por quê. A companhia no início do ano ela divulgou um guidance de como que ela esperava que seriam as suas vendas ao longo do ano. E nesse guidance ela afirmou que esperava no biênio de 2020 e 2021 vendas que juntas alcançariam ao redor de 4 bilhões a 4 bilhões e meio de reais. Só que juntando agora o ano de 2020 e o ano de 2021, a empresa atingiu agora 76% da meta inferior, ou seja, vendeu muito menos do que ela estava pensando que iria acontecer, o que obviamente o mercado não gosta. Você imagina que o mercado já precificou a empresa lançando tudo aquilo que ela tinha divulgado que ela poderia ser capaz de fazer e no meio do caminho o mercado surpreendeu que aquela meta foi simplesmente ali desfalcada em 25%. Obviamente o mercado não gosta e baixa também justificado na empresa. Perceba então que, mais uma vez, nem mesmo as empresas de mais alto poder aquisitivo conseguiram se safar. Todas as empresas sofrem bastante, embora a EasyTech ainda assim seja uma empresa um pouco mais protegida do que propriamente a Tenda é. Também é verdade que a EasyTech não quis vender mais simplesmente com cautela, porque a partir do momento que ela viu que ela teria agora um preço muito mais caro na construção, que ela teria muito mais problemas agora com mão de obra, a empresa necessariamente ela começou a perceber esse cenário um pouquinho mais reverso, mais adverso para ela, e ela mesma começou a segurar a construção, reduzindo o ritmo, lançando menos novos empreendimentos. Então, a própria empresa forçou a não atingir essa meta. O que, de fato, também, ao mesmo tempo que é interpretado como algo ruim, por não ter batido a meta, também pode ser interpretado como cautela pela própria diretoria e esperando realmente esse cenário, de uma forma geral, dar uma clareada. Porém, além dela não ter batido esse volume geral de vendas de unidades que ela estava proposta a fazer, a companhia também teve outros dois indicadores que também preocupam um pouquinho o mercado. O primeiro deles se refere ao número de distratos, que são aquelas pessoas que compraram, mas por não ter condições econômicas, voltaram atrás e entregaram aquele apartamento, entregaram aquela unidade para a EasyTech. Isso, ou seja, atrapalha bastante a empresa que contava com aquele dinheiro e agora não mais consegue fazer a captura ou receber aquele pagamento ali daquele comprador. Isso também é muito ruim para a companhia, porque agora são mais imóveis fazendo ali a venda, são mais imóveis que estão parados, que envolvem custos para a companhia e que também agora pode estar mais obsoletos, né? Você imagina que talvez algum imóvel lançado há 3 anos atrás teve um distrato. Então a empresa tem que vender o imóvel que foi lançado há 3 anos atrás, que é talvez muito mais difícil de você vender o imóvel que acabou de ser inaugurado, acabou de ser lançado o empreendimento. Então isso também envolve um pouquinho mais de dificuldade, o mercado também não gosta muito disso. E além disso tudo, talvez o principal indicador aqui desse setor se refere ao venda sobre oferta, também o chamado VSO, que nada mais, nada menos que ele mede a quantidade de vendas que está acontecendo em relação a todo o estoque da empresa. Funciona parecido com o termômetro de mercado. Se há um VSO, um venda sobre oferta muito grande, quer dizer que aquele mercado está aquecido. Se o VSO está baixo, quer dizer que aquele mercado já começa a ficar um pouco mais gelado, sem grandes movimentações. E a gente viu isso. Então o VSO, o venda sobre oferta, reduziu, inclusive está um patamar pior do que 2020, que foi um ano mais impactado ali pelo fator da pandemia. Então, juntando agora a EasyTech, além dessa pressão inflacionária que também aconteceu, ela teve agora um VGV, né, um volume geral de vendas menor, teve mais distratos e teve uma velocidade de vendas menor, ou seja, o mercado realmente não é muito favorável no curto prazo. Não só agora para a EasyTech, como também para outras empresas desse mesmo nicho, que o caso da Cyrela, que o caso da Trisul, que nesse vídeo eu analisei.
Para as empresas de low cost, o cenário é ainda mais grave, como eu acabei de falar aqui para a tenda. Então, por isso, no curtíssimo prazo, essas empresas não vão ter bons resultados. Mas pensando que essas empresas, muitas delas, são resilientes, são empresas que historicamente têm bons resultados, talvez sim faria muito sentido a gente comprar essas empresas quando elas estão no contraciclo. É justamente agora, quando ela está na sua pior fase, que a gente sabe que ela tem um potencial de valorização gigantesco quando o mercado reverter esse ciclo de queda. Então, quem for pensando no longo prazo, essa sim pode ser uma oportunidade de compra bem interessante de algumas empresas mais voltadas aqui para esse mercado de mais alto poder aquisitivo. Espero que você tenha gostado aqui desse comentário, gostado aqui desse vídeo. Se sim, eu vou te pedir em troca agora um like, uma inscrição no canal, porque assim que você ajuda o meu canal a crescer e ganhar mais relevância aqui no YouTube. Eu agradeço muito a sua atenção e espero você lá no próximo vídeo. Valeu!